Olá pessoal, namastê, muita paz a todos. Eu quero falar hoje para vocês de algo extremamente interessante. Extremamente interessante. A nossa história, né, vamos assim dizer, oficial, né, jamais tem noção, a arqueologia nossa tem noção da grande história, o grande projeto Atlantis, que cerca de 10 mil anos antes de Cristo, né, teve uma civilização muito mais avançada, com bilhões de habitantes habitando a Terra. E a nossa história não sabe absolutamente nada disso. Então, a primeira vez que se falou o conceito de Atlântida, né, foi através dos textos de Platão. Platão citou uma civilização assim, assim, assada. Mas muito por cima, hein? Muito por cima, né? No entanto, se você for estudar os textos védicos, os textos antigos na Índia, você vai lá encontrar resultados de uma guerra, né, tão sofisticada que aconteceu no passado, com naves voadoras, armas que destruíam cidades inteiras. Como que um texto escrito antes de Cristo poderia revelar algo tão assustador e tão devastador? Falava de uma arma sofisticada chamada Brahmastra, trazida pelos deuses, né, para vencer o inimigo. Então, na verdade, esses textos védicos antigos, né, o Ramayana, o Sutradhara Saramangana, um monte de textos falam exatamente de uma civilização avançadíssima que viveu há milhares de anos antes, né? O próprio conceito de Rama, olha só, na Índia, Rama era um guerreiro, ou seja, existia um império Ramayana muito grande que entrou em guerra, né? E essa guerra foi através de armas muito sofisticadas, de naves voadoras, né? E tudo mais. Então, só há uma explicação para isso. Só uma explicação. Que realmente a civilização atlântica existiu, chegou a um auge com bilhões de habitantes, teve uma guerra autodestrutiva com armas nucleares e armas muito mais sofisticadas, um estágio evolutivo parecido com o nosso e até muito mais, e que entrou num colapso estrutural numa guerra que levou o planeta praticamente quase à extinção. E após essa grande guerra, houve uma catástrofe geológica sem precedentes que destruiu praticamente toda a civilização. E os vestígios e o início de nossa civilização atual começa a partir de 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, são 7 mil anos após a destruição da Atlântida. Então praticamente não há vestígios. E quando se encontra hoje, né, a grande pirâmide do Egito, construções nos Andes, construções maias, você vai ver que na verdade eram construções atlantes, não eram construções. E dá para determinar, né, a grande catástrofe planetária, que a gente chama de dilúvio universal na Bíblia. Então você tem construções antediluviana e pós-diluviana que alterou o eixo de rotação da Terra, a posição do polo mudou. Os polos antes da catástrofe atlântica eram diferentes do que é hoje. Então nós temos grandes mistérios sobre a Atlântida e sobre a grande guerra que aconteceu lá em Atlântica. E hoje os arqueólogos estão descobrindo construções de mais de 10 mil anos atrás. Isso era impossível na arqueologia de até então, achando que 10 mil anos atrás só tinha homem nas cavernas. E você está encontrando vestígios de civilizações tão sofisticadas. Eles encontraram uma cidade com muitos cadáveres enterrados, e esses cadáveres com alto índice de radioatividade. Ok? Mostrando que aquela cidade foi bombardeada por armas nucleares há 10 mil anos atrás. Veja, uma arma nuclear deixa vestígios depois de 10 mil anos. Porque a radioatividade demora muito para sair do lugar. Né?
Então, se você pesquisar Hiroshima, por exemplo, daqui 200 mil anos nós vamos detectar radiação diferente em Hiroshima, né, presente no local. Então, esse é um grande mistério que eu convido vocês aí a pesquisar e a estudar, ok? Namastê.